momento, embora todo mundo saiba que o Bolsonaro é um ladrão, Joaquim, o Ivan Valente aqui está protestando. Deltan Dallagnol teve a cara de pau de falar em presunção de inocência para passar pano para o Bolsonaro. O Deltan disse assim no Twitter: muita gente me perguntando em todas as redes sobre o caso das joias recebidas pelo governo Bolsonaro da Arábia Saudita. Passei a semana estudando o caso, que é extremamente complexo, com novos fatos surgindo todos os dias. Esse será o tema da minha coluna na Gazeta do Povo amanhã. Vale a pena rever o diálogo entre o advogado Bruno Menezes e o deputado Deltan. Com muita prova, entre aspas, é difícil, né? Se fossem só, entre aspas, convicções, faz um PowerPoint para explicar, disse o Bruno Seligman de Menezes. Deltan então respondeu: Bruno, eu sei que você acha que destruiu nesse comentário, mas vindo de um advogado criminalista, ele só me soa mais absurdo. Você não acredita na presunção de inocência e que devemos ter investigações antes de concluirmos a culpa? Parece que a convicção está com você. Aí o Bruno retrucou: na verdade, não acho que destruí. Pelo contrário, utilizei argumentos extremamente pueris, os mesmos que você utilizava na Lava Jato, apenas para escancarar a hipocrisia de quem, quando no jurídico, fazia política. Agora, na política, apega-se ao jurídico para fugir de temas políticos. Outro Bruno, mas dessa vez médico, Bruno Filardi, disse: extremamente complexo. Pelo amor de Deus, uma pessoa representando uma instituição pública não pode receber presentes pessoais. Nome disso é corrupção. Sejam joias ou imóveis. O resto é conversa para defender o indefensável. O André Rochadel também comentou o tweet do Deltan. Sobrou algum pano do tanto que você passou no artigo? E por fim o grande humorista Thiago Santinelli comentou: se fosse o Lula nessa situação, seus slides seriam assim? E aí ele ilustrou com um PowerPoint com a palavra Lula e vários balõezinhos com o escrito extremamente complexo. Deltan Dallagnol descobriu a presunção de inocência. Por quê? Porque o Bolsonaro é o bandido de estimação da elite brasileira. Mas fica feio pro Deltan, você não acha, Joaquim? O Deltan nunca combateu a corrupção. O Deltan combateu um projeto de inclusão social que era liderado pelo PT. E por isso criminalizou toda a política, e o alvo era prender o Lula e tirar o Lula da disputa eleitoral. O Deltan sempre combateu este projeto. Sempre. E para isso, hoje, já colocado como político no campo da direita e extrema-direita, ele faz o que é coerente com quem está nesse campo, defendendo o Bolsonaro. Mas, na verdade, ele não está defendendo o Bolsonaro ou passando pano o Bolsonaro agora. Ele defende desde antes. Ainda que tenha feito um comentário ou outro crítico, o grupo deles é o mesmo, o objetivo deles é o mesmo. Quando houve esse avanço contra o projeto, que eu digo que é um projeto de inclusão social, essas forças todas se uniram. Então você teve Faria Lima se uniu, aí você teve a direita concurseira, que é o Deltan, que ocupam postos de Estado, o Sérgio Moro se uniu, os militares se uniram, milícia se uniu, todos eles estavam de um mesmo lado para derrubar um governo eleito constitucionalmente, e mais, depois impedir que voltasse em 2018. Para quê? Para que, por exemplo, a refinaria Landulfo Alves fosse entregue por um grupo estrangeiro pela metade do preço. E outras, a BR Distribuidora, que foi no tempo do Temer, e outras empresas que foram privatizadas. O saque, seja na forma do próprio patrimônio do povo, adquirido por um preço inferior, ou seja, fazendo mudanças estruturais que tornam o custo do trabalho. Por exemplo, o trabalho é considerado um custo, a empresa tem, quanto eu vou gastar com trabalho. Economiza, reduz o custo, foi isso que aconteceu. Se você olhar os dados, a massa salarial, essa participação da economia brasileira caiu. Isso é consequência da ação do Deltan Dallagnol, da ação do Moro, e todos eles estavam juntos. Então, é muito coerente que o Deltan, participando para o Bolsonaro, o eleitor é o mesmo. Então, não custa lembrar, né, Joaquim, como o Sérgio Moro ficou feliz quando foi condecorado pelo Michel Temer, um dos políticos mais corruptos da história da humanidade. Ted Boy Romarino dizendo: Deltinha, Tigrão com crucifixo, que era do Lula. Chuchuca com as joias roubadas do Bozo. E lembrar, né, que Deltan, que você mencionou, estimulou a fake news de que Lula e Dona Marisa tinham roubado um crucifixo do Palácio do Planalto. Bolsonaro recebeu 16 milhões em propina, né? Uma joia que deveria ter, já que recebeu, não deveria ter recebido, mas já que recebeu, deveria ter ficado em patrimônio do governo brasileiro. Bolsonaro roubou, confessou que roubou, inclusive, um outro estojo de caneta, o que mostra também que aquele negócio da caneta Bic era puro marketing, né? Ele gosta de caneta Chopard, cheia de diamantes. Então, Bolsonaro ladrão, Deltan passador de pano para o ladrão, Bolsonaro é o de estimação do Deltan Dallagnol. Diga, Joaquim.
É isso mesmo. É o que eles fazem. É aquela hipocrisia que eu estava falando antes, do combate à corrupção como uma ação hipócrita. Eles conhecem, eles são corruptos, eles conhecem os caminhos. Então, muitas vezes, quando querem fazer qualquer tipo de ação, aí vira um tigrão, porque eles conhecem os caminhos. Muitas vezes deixam esses caminhos. No caso do Marcos Valério, por exemplo, isso era herança pura do governo anterior, que não era nem responsabilidade direta do Fernando Henrique, era a estrutura de poder que existia na época, que você pode chamar de centrão, que era como que se opera, como se movimenta o Congresso Nacional. Então, e esses caras sabem disso. Então, eles são... Quando eles veem agora, por exemplo, esse escândalo gigantesco, se você quiser falar mais sobre isso, o Bolsonaro está hoje em situação de flagrante, ele pode ser preso.